E no programa anterior, você continuou acompanhando a nossa aventura por Gibraltar. E claro que levamos vocês até o ponto mais procurado de Gibraltar, o Cable Car. Gente, encontramos outro macaquinho e ele quer pegar a boleia. E os nossos amiguinhos estavam lá à nossa espera. E aí, o que achou do programa anterior? E no programa de hoje, vamos continuar a nossa aventura por Gibraltar, território britânico ultramarino. Vamos conhecer mais dos seus pontos imperdíveis e toda a sua história. Não saia daí! Continuamos a explorar os encantos de Gibraltar, um território britânico ultramarino situado no extremo sul da Península Ibérica. E é uma mistura fascinante de culturas e paisagens. Hora de se despedir dos nossos amiguinhos. Eu amei a visita. No episódio passado, você acompanhou a nossa ida até o topo da famosa Rocha de Gibraltar. O Cable Car, ou teleférico, é uma obra de engenharia que leva os visitantes em uma ascensão suave até o topo da Rocha de Gibraltar. A jornada começa na estação de partida, onde as cabines esperam para conduzir os exploradores aos céus. O Cable Car de Gibraltar é mais do que um meio de transporte. É uma viagem que conecta a terra e o céu. Uma experiência que cativa os sentidos e deixa uma impressão duradoura. Em cada cabine, um capítulo único se desdobra na história deste enclave ímpar. Indo além de todas as razões políticas e geográficas, Gibraltar tem muitos atrativos turísticos e merece ser visitado pelo menos uma vez na vida. Vale muito a pena. Coloque Gibraltar no seu roteiro de viagens. Última atração do dia, check, concluída. Então, o nosso passeio pelo teleférico de Gibraltar, incrível, vale super a pena, não só por conta da vista, mas por causa da experiência também. É algo muito legal. E detalhe que vocês vão ficar na mesma altura que o Skywalk, que já não me lembro quantos metros são de altura, mas... 416, sim, é a altura que vai o teleférico. É incrível, você tem uma visão 360 de tudo. Então, meu conselho é que se você vir para Gibraltar, nem que você faça apenas o passeio do teleférico, vai lá em cima e volta. Vale a pena, e principalmente no final da tarde. E depois, a companhia dos nossos amiguinhos macacos. Agora, gente, vamos achar alguma coisa para comer, que a gente tá cheios de fome. Afinal, ainda não almoçamos, só estamos com um pequeno almoço na barriga, né? Que acho que já foi faz tempo. Então, bora comer alguma coisa.
razão de tanto interesse nesse pequeno pedaço de terra é, principalmente, a sua localização estratégica, no meio do mar Mediterrâneo, conectado à Espanha e a apenas 14 quilômetros de distância da África. Como na maioria dos lugares da Europa, é possível chegar até lá por terra, ar ou mar. Tudo depende de qual será a sua cidade de partida. Uma paradinha para abastecer e bora lá, seguimos a nossa rota. Esse é um minúsculo território de apenas 29 mil habitantes no extremo sul da Península Ibérica, mas ficou conhecido no mundo todo pela fama de o aeroporto de Gibraltar ser um dos mais excêntricos. A pista de pousos e decolagens do aeroporto é cruzada por uma grande avenida, bem na divisa do território inglês com a Espanha. E os aviões que frequentam o terminal não são pequenininhos, não. Veja agora essas imagens que tiramos com o nosso drone deste aeroporto brutal. O aeroporto de Gibraltar, situado na ponta sul da Península Ibérica, é mais do que uma porta de entrada. É um espetáculo de operações aéreas em meio a uma paisagem que combina história e modernidade. Imagine uma pista que desafia a norma, cruzando uma movimentada estrada que liga Gibraltar à Espanha. Durante as operações, as barreiras entre terra e ar se dissipam, e a Winston Church Avenue se torna uma passagem para o céu. Os pilotos habilidosos e destemidos enfrentam desafios únicos, como o vento cruzado para garantir uma decolagem e pousos suaves. Céu e terra se encontram em um balé coreografado nos céus de Gibraltar. O aeroporto só possui conexão direta com Londres, Manchester e outros. Portanto, se você não estiver na Inglaterra ou Marrocos, é mais recomendado voar até Málaga, na Espanha, e seguir o trajeto de carro, ônibus ou trem. Na hora em que o avião vai pousar ou decolar, os semáforos fecham a avenida para o tráfego de veículos e dá passagem para as aeronaves. Dá até para atravessar a pé. Já estamos passando pela fronteira para entrarmos de volta na Espanha. E já estamos em Espanha.
Esse senhor na bicicleta nos perguntou de onde éramos e descobrimos que ele é brasileiro e já está por aqui tem uns anos. Mora na Espanha, mas trabalha em Gibraltar. E esse é o cotidiano de muitas pessoas que moram aqui. Ultrapassam a fronteira todos os dias para trabalhar. E finalizamos o nosso dia de hoje por Gibraltar, mas ainda há muito mais para ver. E no programa de hoje já nos despedimos dos nossos amigos macaquinhos. Já conhecemos um dos aeroportos mais inusitados do mundo. Fique conosco que o programa de hoje está imperdível. Um novo dia por aqui. Dormimos no nosso motorhome e já estamos prontos para atravessar a fronteira mais uma vez e irmos até Gibraltar contar toda a sua história para vocês que nos acompanham. Estamos a caminho do Europa Point, também conhecido por Ponta da Europa, que é o ponto mais meridional de Gibraltar. Em um dia claro, vistas do norte de África podem ser vistas do outro lado do Estreito de Gibraltar, incluindo Ceuta e as montanhas do Rif de Marrocos, bem como a Baía de Gibraltar e as cidades espanholas ao longo de suas costas. Esta terra, enraizada em antigas batalhas e disputas, tem sido há muito tempo um ponto de interesse para marinheiros, comerciantes e exploradores. Sua localização única, guardando a entrada do mar Mediterrâneo, tem moldado os destinos e influenciado impérios. Hoje, enquanto contemplamos esta vista panorâmica, é impossível não sentir uma pontada de nostalgia, uma reverência pela grandeza e pelo legado desta cidade imponente. O farol Europa Point foi construído pelo governador Alexander Woodford entre 1838 e 1841. Bom dia, gente! Mais um dia por Gibraltar. Esse lugar que eu tô assim amando, mas está quase chegando ao fim. Mas antes de irmos embora, não podíamos deixar de contar toda a história de Gibraltar, ou melhor, resumir a história para vocês que nos acompanham, para vocês que gostam de saber a história de locais que nós passamos. Esta mesquita foi um presente do rei Fatih da Arábia Saudita e levou 2 anos para ser construída, a um custo com cerca de 5 milhões de libras. Foi inaugurada oficialmente no dia 8 de agosto de 1997. O complexo da mesquita também contém uma escola, biblioteca e salas de aula. É a única mesquita construída especificamente em Gibraltar para servir os mais de 1.000 muçulmanos que estão no território. Então, nós estamos neste momento no Europoint. Aqui é a ponta, literalmente assim, de tudo. Então você, se reparar no mapa, vai ver que nós estamos mesmo na pontinha de Gibraltar. Por isso que este local que nós estamos é muito importante. Aqui, foi exatamente aqui, ali atrás, naquele farol,
onde vocês podem ver, foi ali que os antigos marinheiros orientais eles passaram por aqui e se abrigaram durante ali o século 8 a.C. Também sabemos que os fenícios e os gregos já passaram por aqui. Gibraltar sempre foi muito importante por conta da sua localização, que está a 14 quilômetros de África e ligada à Espanha. Eu não sei se vocês se lembram, mas quando estávamos em Ceuta, estivemos também na pontinha de Ceuta, no mirador de Benzu. E de lá conseguimos ver Gibraltar, justamente a pontinha de Gibraltar, onde nós estamos agora mesmo. Agora nós queremos dar o foco para vocês que nos acompanham do porquê que o Reino Unido é uma pedra no sapato dos espanhóis. Então, há muito tempo atrás, o rei João Carlos II faleceu, o rei de Espanha, atenção, faleceu sem deixar nenhum herdeiro. Isso deu início, então, à Guerra de Sucessão ao Trono Espanhol. Então, ali, resumindo uma longa história, tinha o lado francês, uma família francesa e uma família austríaca. Ambos queriam lutar pelos direitos e garantir que um dos seus herdeiros herdasse, então, a coroa espanhola. O Reino Unido, os ingleses, como não queria que os franceses tivessem, então, nesta posição, porque, obviamente, a Espanha seria absolvida, juntamente com França, e isso acontece que a Espanha, na altura, era o maior império do mundo. Então, para os ingleses não era bom, né, a Espanha e a França se juntar. O que os ingleses fizeram? Fizeram um tratado com os austríacos. Ok, depois de muito tempo, depois de 12 anos em guerra por conta da coroa espanhola que não tinha nenhum herdeiro, a Espanha conseguiu conquistar Gibraltar. Esse ponto aqui estratégico, já que já estava ali ligado à Espanha e a 14 quilômetros de África, para os espanhóis era uma vitória ter Gibraltar como posse deles. O que aconteceu? Eles permaneceram aqui em Gibraltar por 4 dias. Depois de 4 dias, aí chegaram os ingleses matando todo mundo, juntamente com os holandeses. Isso com uma frota gigantesca, com mais de 2.000 marinheiros. Imaginem só, a Espanha estava aqui tranquila, ninguém estava à espera de ser atacado assim. 4 dias que eles estavam aqui em Gibraltar, cantando vitória, finalmente conquistaram ali o território que eles sempre quiseram, aqui na pontinha do Mediterrâneo, a entrada do Mediterrâneo. E aí o que aconteceu? Inglaterra chegou matando todo mundo, juntamente com a Holanda, tomou posse de Gibraltar. Os espanhóis não desistiram, ainda tentaram e várias vezes invadir aqui e conquistar Gibraltar, mas sem sucesso. Hoje é um local pacífico, onde aproveitamos cada ponto extraordinário de Gibraltar para visitar, mas podemos parar para pensar que nem sempre foi assim. Os turistas aproveitam, desfrutam das belas paisagens sem a menor preocupação. Em 1713, a Guerra de Sucessão ao Trono Espanhola já se arrastava por quase 12 anos, como eu disse. E isso estava drenando todos os recursos dos países envolvidos. Então, o que eles fizeram? Resolveram colocar um fim nesse conflito, através do Tratado de Paz de Utrecht. Nesse tratado, isso significou o quê? Que os ingleses reconheceram que um rei da família francesa poderia, então,
assumir o trono espanhol, desde que esse rei renunciasse ao trono francês. Então aqui os ingleses foram espertos e, em troca disso, a Espanha cedeu alguns territórios e, dentre eles, Gibraltar estava no meio. Então foi dado aos ingleses Gibraltar em caráter perpétuo. Em 1714, então, chegou ao fim do terrível conflito com os ingleses e eles saíram de Gibraltar como proprietários. É claro que os espanhóis, como eu disse, ignoraram completamente o tratado e já tentaram reconquistar Gibraltar várias e várias vezes. Gibraltar, pela sua posição geográfica, começou a assumir o papel cada vez mais importante para o Império Britânico. Lá no século XIX, infelizmente, a queda foi definitiva do Império Espanhol. E claro que o Reino Unido assumiu-se como a maior potência militar do mundo. E como muitos dos seus territórios estavam no Oriente, uma passagem pelo Mediterrâneo era obrigatória. E por isso Gibraltar era vista como peça central. Por isso que os ingleses lutaram tanto por este território. No século XX, durante a Segunda Guerra Mundial, a população foi completamente evacuada. E como a região se transformou num grande, repugnável fortaleza militar, ficou protegida por diversas e centenas de baterias antiaéreas, uma força militar impressionante. Então imaginem só que Gibraltar tinha muitas pessoas morando aqui, obviamente, foram completamente evacuadas, tudo para ser aqui uma base militar. E de base militar passou a ser um dos pontos turísticos mais visitados de Gibraltar. O nosso conselho é que, ao visitar Gibraltar, se você não tiver muito tempo para planear o seu roteiro, então o melhor é você encontrar empresas que já oferecem passeios pelos pontos turísticos principais, juntamente com o transporte. Vamos embora? Sob o céu aberto, entre a terra e o mar, nos despedimos dessa cidade que testemunhou séculos de conquistas e desafios, moldando destinos e inspirando gerações. No próximo programa, Sevilha, aí vamos nós. E nós vamos nos despedir de Gibraltar e vamos seguir a nossa rota até Sevilha, um encanto espanhol. E aí, você não pode perder!